Queridos, vamos pegar nossas Bíblias e vamos abri-la em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Leremos também o capítulo 2 de Atos, já direi para vocês os versículos. E vamos abrir também em Efésios, capítulo 1. Aqueles três textos que nós lemos na semana passada, começamos a falar sobre eles. E hoje, se o Senhor nos der a graça, a gente avança um pouquinho mais. Vou pedir a atenção de todos. É um assunto, embora simples, mas extremamente importante e extremamente necessário para cada um de nós. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Capítulo 2 de Atos, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora você abre em Efésios, no capítulo 1, e nós vamos ler então os versículos 18 a 23, que assim diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Diga amém. Eu estava fazendo recentemente um sepultamento do irmão do pastor Moisés, foi a semana passada, né? Do Jeová. Faleceu o quarto irmão do Moisés, no prazo aí de 9 meses, 11 meses, enfim. E aí eu li um texto da Escritura, então logo eu acabei, eu falei palavra do Senhor. E aí tinha muitos católicos presentes, e eles responderam, eu falei palavra do Senhor, e eles, graças a Deus, oh, glória a vós, Senhor, né? O que é bacana, né? É bacana. Não é porque é católica, não, tem muita coisa bacana. A coisa boa é boa, não podemos desprezar, porque afinal, se você lê um texto bíblico e logo após você diz palavra do Senhor, então a igreja, como está participando efetivamente da adoração, do louvor e da leitura, ela também participa. A leitura foi feita, são palavras do Evangelho, glória a vós, Senhor. Amém. Amém? Vocês ficaram tristes, né? O que eu vou dizer lá em casa? Eu dizia que nada lá prestava, e agora é porque você foi muito precipitado. Queridos, veja bem, nós lemos aqui 3 textos: Atos capítulo 1, versículo 3, depois Atos 2, 42, depois Efésios capítulo 1, do versículo 18 ao 22. E esses textos, eles foram reunidos por mim para tratar de uma questão que, ao meu ver, é extremamente urgente. É de uma urgência, vocês não têm ideia, porque me parece, pelo que nós vivemos, experimentamos, conhecemos as Escrituras, e vemos acontecer, é que
Esse século em que nós vivemos, século 21, é um século de apostasia. Isso é profético. Isso está claramente profetizado por Jesus nos evangelhos, quando ele, falando da sua vinda, ele perguntou: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? Olha que palavra de Jesus. O problema é que nós espiritualizamos tanto as palavras, a Bíblia, tudo que é de Deus é uma coisa assim tão abstrata para nós, porque é tão sagrado que nós não ousamos refletir, não ousamos pensar. Mas Jesus simplesmente está dizendo aqui com uma pergunta retórica: quando for a vinda do Filho do Homem, quando ocorrer a segunda vinda, a parousia do Senhor, afinal a igreja tem pregado por 2000 anos que Jesus vai voltar, a despeito das divergências de entendimento do modus operandi, como acontecerá, se ele vem antes da tribulação, no meio da grande tribulação, se vem depois, se o milênio é agora, se já passou, se ainda vai ter. A despeito dessas divergências, existe uma unidade da igreja. Toda a igreja, em todo o tempo, em 2000 anos, tem dito e tem proclamado a uma só voz: Jesus vai voltar. Isso é um fato profético, não é? Ele vai voltar. E nós estamos vendo o que estamos vivendo nesses dias finais da história. Basta que você olhe para as profecias bíblicas que apontam para esse tempo. A questão é que Jesus, falando da sua vinda, ele faz essa pergunta que você tem que parar e pensar: puxa, Jesus está perguntando para mim, será que nesses dias em que estamos nós vivendo, quando o Senhor voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Por qual motivo ele faz tal pergunta? Senão para indicar que esse tempo em que nós vivemos é um tempo de apostasia, é um tempo de incredulidade, é um tempo em que o secularismo estaria de tal modo nos tomando, né, que a fé seria algo completamente relativo, a fé seria algo completamente dispensável, que não ocuparia um lugar central nas nossas vidas. O pior não é isso, porque alguém pode dizer assim: não, mas você está citando a Bíblia, né? E é lógico que a Bíblia vai falar nesses termos, né? Mas o problema foi que existiu um homem no século 20 que fez a seguinte declaração. Um homem que dentro do mundo acadêmico é considerado um dos filósofos mais revolucionários de todos. Na verdade, o único que se entendia e se impunha como único filósofo, porque ele disse que os demais todos não eram charlatães. E ele falou a seguinte frase: Deus está morto. Eu sei que o crente não gosta de ouvir isso. Friedrich Nietzsche fez essa declaração. Aí o crente fica nervoso: porque esse pagão, esse filho do Satanás, fala que Deus está morto, como pode tamanha blasfêmia? E eu digo que na verdade ele só foi um profeta para evidenciar aquilo que nem precisaria ser dito, está diante dos olhos de todos. Quando ele diz Deus está morto, ele não está se insurgindo contra o eterno, contra o Criador, não. Até porque essa palavra, essa expressão, essa ideia, Deus está morto, ela é improvável. Porque se é Deus, não pode morrer. E se está morto, já existiu. Porque o que não existe não pode morrer. Quem está entendendo? Então, quando diz Deus está morto, com isso ele afirma Deus e afirma a sua existência, não nega. Consegue perceber o paradoxo? Se é Deus, não pode morrer, porque Deus
em essência, não morre. A ideia, Deus não pode morrer. A não ser que ele negasse, não, ele não é Deus. Aí tudo bem, mas ele vai, Deus está morto, é um paradoxo, é uma contradição. Deus, por definição, não morre. E se está morto, logo existe. Perfeito? Então não há do que ficar nervoso com essa expressão. Agora, o que de fato então ele quer dizer com Deus está morto? E olha que ele era um ateu, né? Um ateu professo, né? Um ateu confesso e um ateu professo. Embora filho de pais protestantes, mas ele se dizia ateu. Na verdade, o ateu, todos eles estão tão perdidos que eles não sabem nem se são ateus mesmo, sabe? No final da sua vida, Nietzsche fez uma oração linda para o Deus desconhecido. Ele tomou a palavra lá de Atos 17 e ele falou para Deus assim: olha Deus, ao Deus desconhecido, a oração dele, passei a minha vida toda te procurando. Passei minha vida toda te procurando e não te encontrei. Espero que agora o Senhor me encontre. Para, gente. Bem, de todo modo, quando ele diz Deus está morto, ele não estava assim surgindo contra o eterno, contra o Criador, nem estava blasfemando. Ele estava denunciando, dizendo que este século no qual ele vivia e no qual nós vivemos, século 20 e consequentemente o 21, na verdade o século 20 inaugura uma era em que Deus haveria de ser tirado do centro das atenções, seria tirado do cerne e do centro das vidas humanas. Ele quis dizer que a própria religião que anuncia Deus colocaria Deus para fora, para dar lugar ao capitalismo, para dar lugar ao secularismo, para dar lugar ao mundanismo. Ele está dizendo assim: olha, nem vocês que acreditam, acreditarão mais. Por isso morreu. O fenômeno da fé está em decadência. Isso é um camarada que não era cristão, que está dizendo: olha, o século 20 e consequentemente todos os demais que o seguem, acontece que é um tempo de decadência da fé. Deus está morto, quer dizer, Deus será apagado dos corações e das memórias e das mentes humanas. Essa é a ideia. Deus está morto, é uma blasfêmia? Não. Ele está dizendo: vocês que se dizem cristãos deveriam se ligar, ficar espertos, porque eu, diz Nietzsche, na minha percepção pragmática, filosófica, social, religiosa, é que vocês não estão com nada. Essa é a ideia dele. Ele tem razão? Não sei. Acredito que sim, né? Não quero aqui emitir nenhum tipo de juízo, mas o fato é que Jesus perguntou: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? É basicamente o que Nietzsche disse, que a fé haveria de desaparecer, e que se portanto o Filho do Homem encontrar fé, vai ser um fenômeno, vai ser uma coisa extraordinária, uma coisa que foge, né, da regra comum. E é por esse motivo que o DEVAP, Ministério de Volta à Palavra, ele está preocupado. Conversava ontem com um irmão lá de Indaiatuba. Como é o nome dele? Vanderlei. A gente conversou há algum tempo e eu dizia para ele: olha, não fica triste não, não desanima não, porque essa é a experiência do DEVAP. Vamos falar de DEVAP. A gente fala, igreja é muito grande, vamos falar só da gente, que nós aqui podemos falar de nós mesmos, né? A experiência do DEVAP é a mesma em qualquer lugar, e aqui em Brasília não é diferente, porque a partir do momento que você começa a pregar a verdade que liberta, a verdade que não escraviza, a verdade que não oprime,
A verdade que não usurpa, que não toma, que não barganha, que não promete promessas vazias, que não se negocia. Mas quando se fala do Evangelho, o Evangelho fala de uma vida interior. Igreja não é comércio, não é clube, não é empresa. Igreja é a reunião das pessoas que se voltaram para dentro de si, voltaram os olhos para Deus e que estão preocupadas com a sua vida espiritual, com o seu ser espiritual, com a sua alma, com o seu espírito, com o seu coração, e que entende que somente por meio de Jesus e do Evangelho nós conseguiremos melhorar nossas vidas, no sentido de nos humanizar para nos divinizar. Mas quando se fala disso, vão perguntar, mas vocês têm o que mais? Eu digo, não temos mais nada. Aqui você não vai ter nenhuma experiência de êxtase para ter a sensação de que está, para te empolgar para você estar aqui conosco. Não, pode até ter eventualmente, mas isso é muito individual, isso depende do Espírito Santo de Deus. Mas nós não vamos promover sessão para você entrar em êxtase, não vamos fazer isso. Vamos ensinar as palavras de Jesus, o que ele ensinou. Aí você fala assim, mas não tem graça. Não tem graça, tá bom. Fazer o quê? Não tem graça. Aqui nós não vamos promover campanhas para exigir que você prove a sua fé, trazendo fortunas, dinheiro, enganando vocês com fogueira, com vela, com azeite. Não vamos fazer isso. O Evangelho não é mercantil. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Evangelho é vida espiritual. Mas quando a pessoa fala, mas é só isso então? É só vida espiritual? É vida espiritual, O que você quer mais? Você quer outra coisa? Você vai fazer outra coisa. Você se torna sócio aí do Corinthians e vai fazer bagunça na rua. Entra para uma gangue, uma máfia, vai mexer com dinheiro, banco. Igreja não. Essa sua igreja é muito sem graça. Aí o que acontece? Aí as pessoas perdem o ânimo de caminhar. O que prova que o interesse não é a vida espiritual. Aí nós ficamos tão desanimados. Aí tudo que diz respeito à igreja, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, tudo é motivo para a gente justificar a nossa fraqueza, e não temos a capacidade de admitir que nós não estamos interessados em Deus. Alguém pode falar, mas eu tenho interesse por Deus, mas não preciso de igreja. Não pode dizer? Tudo bem, então continue, porque nós que aqui estamos, nós temos interesse por Deus e temos interesse pela coletividade, porque juntos nós somos ajudados, nos ajudamos uns aos outros, não temos condições de caminhar sozinho. Eu preciso de vocês, de cada um de vocês, e vocês precisam de cada um e uns dos outros. O problema é que nós temos muitas explicações, começamos a querer explicar, como dizia já Machado de Assis, como quem abre uma janela da consciência para entrar um vento, para aliviar, não é? Porque a consciência você tem que dar aquela aliviada, e você então cria uma justificativa. Bem, mas o fato é que, em razão desse problema da fé, do ânimo, dos dias que nós vivemos, foi que eu trouxe vocês para esses 3 textos. Porque o primeiro texto, Atos capítulo 1, versículo 8, inaugura um novo tempo, um novo momento. Pode colocar o texto de Atos capítulo 1.
Vocês vão se lembrar que na semana passada eu comecei falando lá atrás que o Cristo de Deus veio ao mundo, o que é fantástico, não é não, pessoal? Hein, vocês acreditam? Só entre nós aqui, não vou dizer para ninguém. Quem de fato, verdadeiramente, não estou falando nem de fé não, falando de acreditar que o verbo que é Deus se fez carne e habitou entre nós. 14 pessoas. Está melhorando, antes era 3, 4. Está melhorando. Puxa, mas pensa comigo. Vocês têm ideia? Vocês têm ideia? E o verbo que estava no princípio com Deus e que era o próprio Deus, ele entrou na história humana, se fez homem, e como homem viveu sobre a terra, conversando com os homens, falando aos homens acerca do Pai celestial, do reino celestial. E ele chamou algumas pessoas para si, e esse é o ponto que eu quero que vocês se prendam. Ele chegou para Pedro, chamou João, chamou Tiago, chamou André, chamou Mateus, chamou Bartolomeu, chamou 12 pessoas. Logo, outras pessoas também agregaram a esse grupo, um número maior, chamado os discípulos, que Jesus também pode tê-los chamado para segui-los, mas não temos como afirmar categoricamente, porque não temos um registro. Mas havia ali um grupo, de pessoas seguindo Jesus. Eu dizia a semana passada, seguindo a Jesus literalmente. Deixaram pai, mãe, deixaram suas casas, seus empregos, seus negócios, suas vidas, seus planos, e começaram a seguir a Jesus. Por quê? Porque estavam atraídos pela beleza de Jesus, pelas palavras de Jesus, e estavam convencidos de que Jesus é o Messias. O grande problema é que depois de 3 anos andando com Jesus, e Jesus fazendo milagres, prodígios e tudo mais, aquela alegria toda, eles tinham a expectativa de que a qualquer momento o Jesus iria mandar todo mundo parar, que iria instaurar o reino dele aqui na terra, trono de Davi sentado. Mas isso não aconteceu desse jeito. Foi a grande decepção dos discípulos. Depois vocês leiam João 14, e vocês vão perceber o quanto aquele clima estava pesado naquele cenáculo onde Jesus se reunia com seus discípulos, e eles todos tristes, angustiados, porque Jesus dissera para eles que Jesus iria voltar para o Pai. Mas imaginou isso? Você 3 anos seguindo a Jesus ali, agora o reino chega, agora vai, agora. Aí de repente falou: pessoal, infelizmente eu vou ter que voltar para o Pai. Que coisa, hein? Aí agora, imagina a cabeça dos discípulos, né? Então ele vai voltar. Mas como é que vai ser essa volta? Vão me prender, vão me matar. Crucificado. E agora os discípulos talvez pensando: puxa, o que eu vou dizer lá em casa, né? Tem essa ideia, essa frase? Um grande narrador de futebol: o que eu vou dizer para os meus filhinhos? Voltar para casa, e aí? Deu certo? Não, lá com o Messias? Não, mataram ele, acabou. E agora? Não, agora é retomar a vida. Eu era pescador, vocês guardaram minha rede? Não, você falou que ia reinar com ele, eu vendi suas redes, tudo. Recomeçar a vida, ter que se humilhar, falar assim: eu estava equivocado. Essa era a cabeça dos discípulos. Mas Jesus falou: calma, não, veja, vocês não estão entendendo, não se turbe o coração, não fique perturbado, porque essa minha ida ao Pai, que é por meio da cruz, por meio da morte, é o meio divino para que eu
possa garantir um lugar para vocês. Um lugar para vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. Mas nós temos que ler com cuidado. Ele estava diante dos discípulos e ele disse: eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou garantir um lugar para vocês. A minha ida ao Pai, a minha morte é para garantir que onde eu estou, ele não disse onde eu estiver. Tem uma versão que diz onde eu estiver, não é? 14:10, né? 14:10. Coloca aí. É por aí. Volta para lá mesmo. Eu não vou me prender em buscar o texto, porque senão eu vou até perder a. Mas está aí no 14. Para que onde eu estou, aqui ó, estejais vós também. Aí é o 10 agora, né? Vocês não creem que eu estou no Pai? Então, para onde Jesus queria levá-los? Que lugar é esse? É o Pai. Aí está todo mundo pensando, então nós vamos morrer para ir para o Pai, como se o Pai estivesse lá. Não. O reino de Deus, o próprio Deus, está dentro de cada um de nós. Estar com o Pai é apenas uma maneira de falar. O homem está desconectado de Deus por causa do pecado, e esse homem tem que ser reconciliado com Deus, tem que ser reconectado com Deus, tem que se voltar para Deus, para que o homem, estando em Deus e Deus nele, ele possa viver as experiências do reino de Deus. Hoje, o fato é que Jesus morreu mesmo, os discípulos se dispersaram. Voltem para cá, por gentileza. Os discípulos se dispersaram. Primeiro dia, Jesus sepultado, eles entristecidos. Segundo dia, Jesus sepultado, eles entristecidos. Terceiro dia, eles todos reunidos lá. Aí vem a notícia, né? A primeira mensageira do Evangelho, a primeira pessoa a proclamar a verdade do Evangelho, chega correndo e diz assim para eles, foi Maria Madalena, né? Pessoal, podem se alegrar, porque Jesus não está morto. Ele não está morto. Ué, como assim, Maria? Que você tá... Jesus está vivo. Eu estive agora com ele. Eu me agarrei a seus pés e disse: agora ninguém mais tira o Senhor de mim. E ele falou para mim: Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Eu vou me apresentar como as primícias dos mortos, que ressuscitou dentre os mortos. Então logo eu me apresentar, eu volto, tá? Então vá correndo e diga aos discípulos e a Pedro que me aguardem na Galileia, que eu vou me apresentar a eles na Galileia. E aí o texto que nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, diz o quê? Que, cadê? Atos 1:3, a estes também, depois de ter o quê? Padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Foram várias vezes que Jesus esteve com os discípulos, várias situações. Os evangelhos nos apresentam algumas só, não todas. O próprio João vai dizer que se fosse escrever tudo sobre Jesus, o mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos. Mas o fato é que agora os discípulos estavam ali com Jesus ensinando sobre o reino. Olha, agora eu falo claramente para vocês sobre o reino do meu Pai. Vocês vão ficar agora aqui, vão permanecer em Jerusalém,
não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E quando vocês receberem o Espírito Santo sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas. E vocês então sairão de Jerusalém, pela Judeia, Samaria, até os confins do mundo, anunciando 3 coisas: que o Messias morreu, crucificado pelos pecados de toda a humanidade, e que uma vez padecido, ele ressuscitou dentre os mortos, e que agora a igreja precisa pregar o evangelho para o mundo, e a igreja precisa ser edificada, porque aquele que morreu e que ressuscitou, ele voltará. Aí nós chegamos em Atos capítulo 2, versículo 42, quando diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Só esse texto. Seja humilde, abra o coração. Olha aqui os nossos primeiros irmãos, olha aqui a primeira igreja, e perseveravam, perseverança é um atributo, ou melhor, é uma qualidade das mais importantes para todo e qualquer cristão: a perseverança, a continuidade, não desistir, não desanimar. Virão muitas lutas, muitos sofrimentos, virão muitas dificuldades. O secularismo vai bater na sua porta, o mundanismo vai bater à nossa porta, o desânimo, os compromissos, muitas coisas para nos afastar, para tirar nossa fé, para nos enfraquecer, para nos esfriar. Mas nós temos aqui um modelo e um princípio: e perseveravam. Irmãos, igreja precisa de perseverança. Nós não estamos aqui lutando por números, estamos lutando por qualidade. A nossa preocupação é com a nossa alma. Não estamos preocupados com a sua casa, nem com o seu dinheiro, nem com sua conta bancária. Sim, isso aí o Senhor cuida também, Ele vai cuidando de todos nós, mas o nosso objetivo é a alma. Olha o princípio, o modelo: e perseveravam em quê? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Nós precisamos de nos firmar cada dia mais na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. Uma igreja sadia é uma igreja que persevera na doutrina apostólica. Não é na doutrina do Alexandre, do Beltrano, do fulano, do cicrano, não. Para de bobagem. Nós já recebemos da parte das testemunhas oculares, que são os apóstolos, o ensinamento. Nós temos 4 livros biográficos, que são os 4 evangelhos. Temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Temos depois 27 epístolas, não, 27 não, é a quantidade total, né? Temos as epístolas, me fugiu agora o número exato, 13 de Paulo, com mais uma de Tiago, 14 com Judas, 13 de Paulo, 2 de Pedro, da 15, 3 de João, da 18, uma de Judas, 19, uma de Tiago,
20. Não, já está nas 13 de Paulo. Temos 20 epístolas, né? 4 biográficos, 1 histórico. Nós temos 20 cartas, missivas, e temos um livro profético que é o Apocalipse. Temos 27 livros no total, não é? 21 cartas. Pronto, muito obrigado. Bem, mas está aí o princípio, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora pare um pouquinho, você que é crente. Quando eu falo crente no sentido positivo da palavra, você que se entende um servo de Deus, para um pouco e me responda uma coisa. Ou melhor, não me responda, responda para si mesmo. Vá com essa para casa, martelando sua cabeça. Você tem perseverado na doutrina dos apóstolos? Vai com isso para casa, martelando. Aí a pergunta que você obviamente deve estar fazendo é: que doutrina é essa? Quais são as doutrinas dos apóstolos, né? Então, saber se eu estou perseverando, eu tenho que saber quais são. Bem, então logo você não sabe quais são, você não está perseverando, você nem sabe que tem. É uma bobagem isso aí. Falta-nos espírito de discípulo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão. Queridos, nós vamos aprender a ler, olha para cá. E perseveravam no e nas. Então, em cada esse no e nas, para cada um desses, você volta da palavra perseverança. Você lê assim, olha: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. 2. E perseveravam na comunhão. E perseveravam no partir do pão. E perseveravam nas orações. É uma perseverança em 4 fundamentos de prática cristãs. São 4 práticas cristãs. Nós precisamos entender que é necessário perseverar na doutrina dos apóstolos. Esse ministério tem se empenhado em explicar a doutrina apostólica. Temos nos empenhado. Não é fácil. Às vezes tem aqui na quarta-feira 3 irmãos, 5 irmãos. Quarta-feira passada foi um espetáculo, tinha 18. Tinha 18. Espetáculo, eu fiquei assustado. Falei, será que Jesus está voltando essa semana? Porque não é possível. 18 irmãos no culto, reunião de estudo. 18. Nunca tinha visto esse número. Aqui não. E perseveravam na comunhão. Na comunhão. O homem orgulhoso, arrogante, jactancioso, ele diz: eu não preciso, eu tenho Deus. Por que eu precisaria da comunhão? Por que eu precisaria da comunhão? Ora, você não precisa porque você é suficiente. Você é um Golias. Você é um gigante Golias, né? Um filisteu. Logo, você não precisa mesmo, de fato. Mas aqueles que se entendem frágeis, carentes, dependentes do Senhor, e sabem que sozinho não dá. Ninguém consegue caminhar sozinho. Ninguém. É impossível. Então perseveravam na comunhão. Perseveravam em que mais? No partir do pão. Pessoal, existe aí como diria, um conflito de entendimento. O que é o partir do pão? Aí uns acham que é comer as refeições, almoçar e jantar, né? Outros acham que é a ceia do Senhor, etc.
Mas veja o que diz, olha, perseveravam no partir do pão. Eles não perseveravam, não era no repartir o pão. Quando você compartilha, o que também é muito bom, você está o quê? Repartindo. Agora, no partir do pão, é um ato que Jesus estabeleceu, dizendo: todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem desse sangue, desse cálice, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu venha. Por isso que a igreja, ela se reúne periodicamente para partir o pão. Eu queria que o partir do pão fosse comer junto. Também pode, mas não é o que está em evidência. E nas orações, você só pode de fato estar envolvido na vida de oração de uma igreja se você estiver na comunhão. Não é que você está impedido de orar, não, bobagem, nada disso. Mas é porque oração, eu só posso orar pelo Marcinho se eu tiver para com ele algum tipo de preocupação, de amor e cuidado pela vida dele. Se eu não tenho, eu não oro, nem vou lembrar dele, não oro. Agora, como é que eu posso ter amor e cuidado pelo Marcinho se ele está seguindo a vida dele para lá e eu para cá? Eu nem lembro que ele existe, nem sei das dificuldades dele. Quanto mais nós nos isolamos da igreja, menos importante as pessoas da igreja se tornam para nós. Isso é prático, isso é uma bobagem. Eu não sou assim não, eu não vou à igreja, me reunir com os irmãos, mas todo dia eu estou intercedendo por eles. Para de ser mentiroso, cabra sem futuro, não tem nem vergonha de mentir, preocupado com os irmãos da igreja. Bem, de todo modo, e perseverava. A igreja do primeiro século, primeiro momento, era assim, unida. Mas tinha um detalhe, me parece que todo esse fervor era o fruto ou a manifestação da esperança que eles tinham de que Jesus retornaria logo. Você sabe por que o novo convertido é animado? O novo convertido não é fervoroso? E o crente velho é desanimado? Quem observou que crente velho é desanimado? Fala para mim, eu estou brincando? Eu estou mentindo? Por que o novo convertido é todo animado? Com Bíblia na mão, não falta reunião, glória a Deus no meio do culto. Por quê? Porque ele está achando que Jesus vai voltar daqui a alguma semana. E o crente velho já sabe que vai nada, bobagem. Já passei dessa fase, né? Na verdade, é essa esperança que nos faz vivos. É a esperança. O problema é que quando você se ligar, quando ouvir a voz gritando, eis o noivo, e você bater com as mãos, procurar sua lâmpada e perceber que você não tem azeite na lâmpada, e você fala assim, e agora o quê? Dá um pouquinho aí, Josué, do seu azeite. Vai, não dá. Azeite é intransferível, azeite é experiência com Deus, azeite é vida no Espírito, azeite são as boas obras provenientes do Espírito de Deus nas nossas vidas. Não compartilhamos isso é pessoal. E você fala, mas como é que eu vou chegar diante dele com a lâmpada apagada? Aí Josué fala, vai em busca dos que o vendem e compra. E a pessoa sai desesperada agora. Não dá tempo, irmãos. Ou nós vamos cuidar das nossas lâmpadas, enchendo as vasilhas das lâmpadas agora, ou quando você bater com os pés no chão, que perceber, pode ser que não dê tempo. Mas não é uma palavra de condenação nem de medo, não. Está lá em Mateus capítulo 25. Quando voltaram as virgens loucas batendo, Senhor, abra-nos a porta. Aí o Senhor respondeu dizendo, não vos conheço,
não vos conheço, ficarão de fora da manifestação do reino. Bem, mas o assunto aqui não é escatológico. Então, essa igreja do início, ela tinha essa vivacidade toda por causa dessa esperança. Paulo chegou a dizer que por ocasião da vinda de Jesus, ele disse: e nós, os que estivermos vivos. Então Paulo pressupunha que ele estaria vivo pela vinda do Senhor, na ocasião da vinda do Senhor. Paulo morreu já vão 2000 anos, né? Então, o que faz o crente velho ficar desanimado? A falta de esperança. Falta de esperança. Você sabe qual é a nossa esperança? É chegar no mês de dezembro e a gente ganhar na Mega Sena da virada. Uma esperança. Fazer uma fezinha aqui e tal. Vai que eu ganho. Não tem isso? A nossa esperança é que eu vou me aposentar. E estou fazendo os cálculos aqui, vou me aposentar com uns 12, 14, 15 mil por mês, ó. Aí eu vou poder me mudar para tal lugar, viver tranquilo minha vida, só uma cervejinha gelada, praia, sol, acabou, só descansar e esperar a morte. Eu nunca vi uma pessoa falar assim: vou me aposentar, aí eu vou poder servir ao evangelho melhor. Nunca ouvi isso de ninguém. Pelo contrário, alguns falam: pastor Alexandre, você é um tonto, porque você teria condições de estar ganhando dinheiro, ganhando muito dinheiro na vida secular, e você está envolvido com essas pessoinhas aí que nem querem te ouvir. Eu sou tonto. Quem está entendendo? Não temos esperança. Nossa esperança é passar num concurso público, né? Mas tudo isso é bom. Se mudar para um bom lugar, passar num concurso público, tudo isso é bom. O problema é que a nossa vida está se resumindo a essas coisas passageiras. O problema não é a casa na beira da praia, não é. O problema é que a sua vida se resume a isso. O problema não é o concurso público, é que a sua vida se resume a isso. O reino de Deus não faz parte dos nossos planos. Exatamente o oposto do que Jesus falou. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Nós invertemos. O nome disso se chama secularismo. A igreja do Senhor foi tomada pelo espírito do secularismo. Quando perdemos a esperança da vinda do Senhor, a gente continua dizendo que acredita que Ele vai voltar, mas não nos importamos com ela. Até porque no fundo a gente sabe que não volta coisa nenhuma, né? Isso é uma bobagem, fala a verdade, não volta nada. Tá igual a história do outro, então um bêbado, né, num salão de reuniões como esse, tá lá o pastor pregando: porque Jesus vai voltar? E o bêbado lá no salão falava: volta nada. E o pastor já olhou, e o pastor dizia: mas porque a escritura diz que Jesus vai voltar. Aí o bêbado respondia: vai nada. Vem nada, não vem não. O pastor olhou e falou: Gilvan, chama a polícia. Aí o bêbado falou assim: essa vem, essa aí vem. É melhor me calar, porque a polícia, se chamar, vem. Vocês têm a ideia como é que são as coisas, né? É mais ou menos isso. Mas o fato é que a nossa esperança mesmo, estamos preocupados com o que vamos fazer amanhã, mês que vem, preocupados com dinheiro. Família se destrói por causa do dinheiro. Acaba o casamento. Uma vez eu vi um casamento acabando, irmãos, eu não sabia se eu tinha vergonha ou se eu ria, porque foi vergonhoso. Eu vi uma pessoa de verdade abrir uma gaveta assim, ó,
de talheres, de garfo e faca, aquelas faquinhas que a gente compra, que é bem baratinho, que vem um tantão assim lá no mercado, aquelas que queimam o cabo, tudo queimado, e que vai ficando cheio de coisa preta na ponta, porque não lava direito, vai encebando um negócio preto, grosso. Na casa de vocês é assim? Então, olha para cá, para de bobagem. Hoje na hora do almoço, se eu for comer, você vai olhar. E aí a pessoa dizia assim, ó, um garfo para você, um garfo para mim. Isso eu vi. Uma faca para você, uma faca para mim. Dividindo. Eu falei, rapaz, se você fosse pelo menos homem, você daria tudo. O homem vai sair de casa, você vai sair? Vai, tá bom. Então vai. Fica pegando coisa não. Uai, como assim? Um garfo, você, um garfo, isso é muita mesquinharia. Bem, mas o assunto aqui também não é de casamento nem de divórcio. O fato é que a nossa esperança... Onde é que está a nossa esperança, irmãos? A igreja tem que resgatar a esperança. Você pode continuar vivendo, para de bobagem. Confia no Senhor, Ele disse que se você buscar em primeiro lugar o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Aí você prefere você mesmo buscar as outras coisas e esquecer o reino de Deus, e está aí a sua situação, devendo todo mundo, quanto mais ganha, mais deve. Não sai do agiota, não sai do cartão de crédito, não sai do limite do banco. Por quê? Porque você decidiu que você é o cara que vai cuidar da sua vida, e o reino de Deus que se dane. Não, para de bobagem, seja sábio. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Creia nisso. Serão acrescentadas. O Senhor cuida de você, mas você não vai fazer isso para aquilo outro, não. Apenas busque o Senhor, ame o Senhor, persevere na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Trabalhe, busque. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua casa. Resgatar a esperança. Por isso que nós temos que ir para Efésios capítulo 1, porque lá em Efésios 1, não sei se vocês sabem, mas pelo menos no âmbito da profecia, a igreja de Éfeso, ela representa a igreja em decadência. Lembra lá das 7 igrejas de Apocalipse? A primeira igreja qual que é? Igreja de Éfeso. É essa mesma aqui, ó. E o que é dito dessa igreja de Éfeso? Lá em Apocalipse capítulo 2, que era uma igreja que até que tinha uma certa ortodoxia, só tinha um problema: era a igreja que havia abandonado o primeiro amor. Porque se não tem esperança, também não se tem amor. Porque a ideia lá de Efésios, a primeira carta lá de Apocalipse 2, carta para os Efésios, de Éfeso, a ideia é a de um noivo que partiu para uma terra distante para preparar as coisas do casamento, e disse para a noiva: olha, me aguarda que eu retorno, para nós celebrarmos o nosso casamento. Eu vou só fazer os preparativos para nós termos um bom casamento. E o noivo foi, enquanto trabalhava para os preparativos do casamento, a noiva foi, esperou uma semana, esperou 2, esperou um mês, um ano, aí foi esfriando, aí achou, não vai voltar mais não, se eu também voltar também não vai ser mais a mesma coisa, não é tanto tempo longe. Aí logo abandonou o primeiro amor, e aquela noiva que no início ficava pensando que o noivo poderia chegar aquele dia, aquela noiva que também estava preparando os paninhos, preparando as vasilhas, as coisas para casa, para quando ele voltar, reunir tudo e se casarem,
já começou a se envolver com outras coisas, outras preocupações, outras pessoas, outros compromissos, e aí a esperança do retorno foi acabando e o amor foi sendo abandonado. Aí é dito sobre essa igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Éfeso, portanto, é uma igreja que, pelo menos no âmbito representativo e profético, aponta para uma igreja em decadência. E aí Paulo diz aqui, eu não vou me estender muito, mas eu vou encerrar hoje essa mensagem, ou encerra semana que vem. Semana que vem é melhor que a gente explora melhor, né? A gente trabalha mais, né? É isso aí. Então logo vocês já perceberam que a tarefa dessa semana é ler Efésios capítulo 1, do 15 ao 22. Nós vamos fechar essa mensagem no próximo domingo, para a glória de Deus. Quem ouviu Deus falar hoje, essa manhã, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que todos nós possamos, em nome de Jesus, a partir de hoje, começar a nos voltar verdadeiramente para Deus. Peça a Deus graça e força, e Ele vai te abençoar. Amém? Vamos aplaudir o nosso Pai. Amém?